Qual o melhor veículo para iniciar o transporte? E aí pessoal, eu sou Rodrigo César do canal Rodrigo Rotas, especialista em cargas leves. Venho trazer mais esse conteúdo interessante para você que está entrando, está nessa dúvida. Qual veículo eu compro? Qual veículo eu devo comprar? Eu tenho um valor para investir, eu tenho uma possibilidade de financiar, mas eu não sei exatamente qual tipo do veículo eu devo comprar, para onde eu devo ir, qual dá mais dinheiro, qual é o certo. Eu vou te dar um norte nesse vídeo, eu vou dar uma abertura, um olhar aberto para essa noção de qual veículo você deve comprar. Pessoal, eu tenho um lema, certo, que eu sempre digo, uma regrinha que eu sempre digo, falo muito no TikTok, falo no Instagram, falo para os alunos do curso e principalmente para quem vem buscar orientação. Eu sempre digo que o melhor veículo é aquele veículo maior que você puder comprar em termos de capacidade de carga, porque você vai ter mais oportunidades de serviço, seja em termos de peso, seja em termos de volume da área de carga do próprio veículo em si, certo? O maior veículo que você pode comprar dentro do seu orçamento, seja o orçamento em valor de investimento que você tenha, seja em valor que você vai financiar, e que esse veículo não venha te dar problemas de manutenção, principalmente no começo da sua operação, quando você começar a trabalhar. Ah, Rodrigo, olha, tem um caminhão aqui que está no preço do Fiorino, mas é um caminhão que é um pouco mais antigo, tem umas coisas para fazer, ou está parado, mas é uma boa oportunidade, mas é um caminhão que está rodando, é um caminhão que não vai te dar problema no começo, porque a manutenção, às vezes, de determinados veículos é uma manutenção cara e você não deve arcar com isso logo de princípio. Você tem gastos para comprar o seu veículo, você tem que estar ali pagando, né, assim, a prestação, você tem que estar ali pagando outras despesas, você não pode estar, você tem que faturar primeiro antes que você está colocando dinheiro em manutenção, certo? Então esse é um olhar que você deve ter atento. Antes de dar prosseguimento, pessoal, eu já vou pedindo a vocês aí a inscrição aqui no canal. Quando você se inscreve no canal, ajuda muito, né? Sua inscrição aqui para o meu trabalho, sua inscrição, seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento do conteúdo que eu coloco aqui. Também vai lá no TikTok, rodrigo.rotas, vai lá, tem um conteúdo também um pouco diferente daqui, um conteúdo mais curto, mas que eu falo outras coisas diferentes que complementam aquilo que é colocado aqui no canal, assim como no Instagram também tem um outro tipo de conteúdo que também complementa. Então se inscreve também nessas duas redes sociais, porque isso ajuda muito, fortalece muito aqui o meu trabalho. Pessoal, a Fiorino, né, os veículos mais leves, tipo Fiorino, Kangoo, Partner, até a própria Estrada, veículos também abertos, veículos abertos que podem ser usados com capotas de fibra, né, está sendo muito utilizado dessa maneira também, são os principais veículos de entrada no transporte, porque são os veículos que eles são ali mais acessíveis, o pessoal compra e já consegue trabalhar, certo? Mas essa é a melhor opção para você? Essa é a opção que você deve entrar? Muitas pessoas que estão entrando no setor do transporte nos primeiros meses, elas ainda estão começando ali o negócio, não estão faturando às vezes o tanto que é necessário para cobrir as despesas. Despesas de seguro, despesas de proteção veicular, se for o caso, a própria prestação do veículo, fora as suas despesas pessoais. Então, muitas vezes você precisa de um capital para estar arcando essa prestação nos primeiros meses. Então, se você comprou um veículo de carga, não dependa do faturamento que vai entrar nesse trabalho nos primeiros meses para que você venha pagar a prestação dele. Por isso que muitas vezes as pessoas compram até um veículo um pouco mais antigo, mas tem um valor de investimento ali, compram à vista ou compram com uma prestação menor. Dá para se trabalhar com veículos de 5, 6, 7, até 10 anos, até mais antigo do que 10 anos, dá para trabalhar sim, dá para agregar em algumas transportadoras, dá para pegar alguns fretes
e você tem um veículo que você financeiramente não vai ter um impacto tão grande assim, principalmente se for comprar financiado. Prestação de veículo financiado é uma prestação muito alta, o que impacta muito o orçamento do motorista. Então, qual é o melhor veículo, Rodrigo, que eu devo comprar para iniciar no transporte? Afinal, pessoal, é como eu falei, o maior veículo que você puder comprar dentro da sua condição financeira e que não vai lhe dar problemas de manutenção. Mas eu vou falar de alguns fatores aqui que você deve considerar. Primeiro fator, o fator ano. Quanto mais novo o veículo, a tendência a se achar que o veículo está melhor conservado, lógico. Isso não é uma regra fixa, né? Tem veículos mais antigos muito mais bem cuidados do que veículos mais novos, mas a tendência é essa. E também, quanto mais novo o veículo, maior também via de regra, maior também são as chances de você estar agregando ou conseguindo serviço com ele. Não que precise ser um veículo 0 km, né? A grande maioria das transportadoras tem sim uma tolerância aí de 5, 6, 7, 10 anos, né? Tem a grande maioria delas, muitas delas têm essa tolerância. Sim, até veículos mais antigos, a gente vê veículos aí dos anos 90, né? Estava vindo aí no YouTube esses dias um rapaz que tem uma Fiorino 96 aí trabalhando direto, né? E consegue sim trabalhar com ela tranquilamente. Então, assim, dá para trabalhar com um veículo com um pouco mais antigo, com um pouco mais de ano, dá para trabalhar. Agora, lógico, a tendência é que quanto mais novo, maiores as oportunidades existam. Lógico, cada caso é um caso, mas essa seria, digamos assim, a regra, né? Porém, quanto mais novo o veículo, também mais caro ele é, né? Então, um fator a você considerar é o ano, né? Quanto mais novo o ano que você puder comprar daquele veículo, você também, isso é um fator positivo. Você tem aquele valor X no bolso, ou que você pode comprar em financiado, e você tem um veículo mais antigo e mais novo. Lógico que você, nas mesmas condições ali, é mais interessante você comprar um mais novo, né? Manutenção, pessoal, encare isso com muita seriedade. O fator manutenção. Será que tem peças para esse veículo na minha região? Será que é fácil ter manutenção? Será que ele tem problemas crônicos, essa marca de veículo? Então, tudo isso são fatores que você deve levar em consideração, principalmente na sua região, porque tem determinadas regiões que têm mais dificuldade de obtenção de peças de determinados veículos do que outras regiões. Então, essa é uma pesquisa que você deve estar fazendo na sua região. Se aquele veículo que você pretende comprar, você consegue encontrar peças. É uma pesquisa muitas vezes falando com mecânicos, falando com donos de veículos, né? Se tem donos de veículos daquela região ali, que trabalham na sua região, para você perguntar, você tem facilidade de encontrar peças para o seu veículo, é difícil, é fácil? Então isso é uma coisa que você deve considerar. E os defeitos crônicos, né? Muitas vezes um veículo já é conhecido por dar defeito no motor, na caixa de marcha, em determinadas situações, e se esse defeito crônico ele pode vir a afetar você tanto no seu trabalho quanto também no seu financeiro. Quilometragem, pessoal, isso aí é uma coisa óbvia. Quanto maior for a quilometragem, maior é a probabilidade de ter um desgaste nas peças, principalmente no motor. Então, quanto menor a quilometragem do veículo, provavelmente mais o motor vai estar mais novo, né? Com menos necessidade de se fazer uma retífica, de se fazer um serviço aí mais pesado. Então, tudo isso são fatores que você deve levar em consideração com cuidado para comprar. E esse cuidado você deve levar para tudo quando você está entrando no transporte. Conhecimento, pessoal, é algo extremamente essencial para qualquer coisa que você vier a empreender na sua vida, e o transporte não é diferente. Por isso eu vou deixar aqui, pessoal, um QR Code para a primeira aula gratuita do curso Transportador Autônomo do Zero, que é o curso que eu ministro, dando aí, pegando na sua mão o passo a passo para você, desde o planejamento da compra do veículo, desde planejar isso aí até realizar os primeiros fretes. Esse é um curso completo que vai te ensinar nessa jornada, pessoal. Então, o QR Code da primeira aula gratuita eu vou deixar aqui. Assista a aula sem compromisso, veja se faz sentido para você, e se fizer,
pense com carinho em comprar o curso, beleza? O próximo fator, pessoal, é o estado de conservação, e aí que você tem que dar atenção aos detalhes. Muitas vezes a gente vai comprar um veículo, ver o ano, ver uma série de coisas aí, a questão da manutenção, a questão do valor mesmo aí, mas às vezes não olha alguns detalhes. Então, se você vê um veículo que está bem conservado, principalmente detalhes internos, isso vai indicar se aquele dono, né, se aquele proprietário do veículo, ele tinha cuidado com ele. Às vezes é um detalhe no estofamento, né, do próprio veículo, às vezes é um detalhe na pintura, às vezes é um detalhe na lataria, às vezes você tem que ver se era um veículo que era utilizado por motorista, né, que o proprietário contratava, ou se era pelo próprio proprietário mesmo, né, que provavelmente a chance de ter um zelo maior sendo utilizado pelo proprietário é sempre maior. Então, são pequenos detalhes de conservação que você observa no veículo como um todo, não apenas a parte mecânica. Às vezes são esses detalhes de cuidado do veículo que vai demonstrar se havia um zelo, né, pela conservação e pelo cuidado desse veículo, ou se ele era apenas, se trabalhava com ele de qualquer maneira. Então isso aí é algo muito interessante e que vai cair na procedência, pessoal. Muitas vezes procedência é um fator mais essencial do que o próprio ano do veículo. Às vezes o veículo mais antigo ele está com uma conservação melhor do que o mais novo, depende com que ele trabalhava, se era com coisa pesada, se era com carga mais pesada, numa região que tinha ladeira, que se tinha que subir, descer serra, né? Então, tudo isso são coisas que você deve avaliar. O que esse veículo, histórico dele, né? Mesmo que às vezes o dono inventa uma conversa, vai ali tentar passar para você uma coisa, mas você deve observar os detalhes para ver se aquele discurso está batendo, né, com o que você está vendo ali. E com isso você dá uma avaliada na procedência do veículo, se for um conhecido seu, uma pessoa que você conhece, ou uma indicação de uma pessoa que você conhece, que você está comprando esse veículo, às vezes é melhor porque você já consegue saber o histórico desse veículo com um pouco mais de cuidado. Então são fatores que você deve levar em consideração, que devem pesar na sua decisão, todos esses fatores aí aliado à sua proposta de trabalho. Por exemplo, pessoal, a Fiorino hoje, os carros, né, do tipo Fiorino, digamos assim, que são utilitários compactos, eles estão se tornando cada vez mais limitados. Não estou dizendo que isso é uma regra fixa, pessoal. Existe sim muitas pessoas, a gente trabalha aqui não com e-commerce, a gente trabalha com cargas dedicadas também, certo? Muitas pessoas, muitos parceiros que eu conheço de Fiorino também trabalham dessa maneira, mas a tendência do mercado é que a Fiorino ela se torne cada vez mais limitada, e a tendência é que ela fique cada vez mais nas entregas locais, entregas de e-commerce, pequenas entregas ali dentro daquela região, pessoal. Então, você deve levar sempre isso em consideração ao se comprar a sua proposta de trabalho. Por exemplo, muitas pessoas, né, algumas pessoas até estão entrando em contato comigo diretamente, perguntar se vale a pena a compra de uma van. Eu sempre digo, a van é melhor, né, assim, a tendência é ser melhor porque você tem uma maior capacidade de cargas, você pega cargas de viagem, né, a chance de pegar carga de viagem é maior também, certo? Porém, a van ela tem uma manutenção mais cara, então você tem que levar isso em consideração. Tem que ser um veículo que você compre com procedência, com um pouquinho mais de ano, né? Você observar se levar no mecânico, ver se mecanicamente aquele veículo está bem conservado, porque se os primeiros meses você tiver um problema sério de mecânica, né, com um veículo a diesel, os valores, né, que vocês vão gastar são bem maiores do que se isso acontecesse com um veículo a gasolina, como é o caso da própria Fiorino e veículos nessa categoria. Então, isso você tem que levar em consideração também ao se comprar um veículo. Então, pessoal, finalmente, né, você tem que levar em consideração a sua proposta de trabalho. Ah, Rodrigo, não, eu quero trabalhar com e-commerce, com entrega porta a porta, para mim isso é muito tranquilo. Então, assim, uma Fiorino, né, uma EFA, né, se encaixaria perfeitamente para você, até uma EFA, né, que tem uma capacidade de carga maior, mas também é uma manutenção a gasolina, né,
poderia sim se encaixar para você perfeitamente. Ah não, Rodrigo, eu quero viajar, não quero fazer porta a porta, eu quero uma proposta para ir mais longe. Então a tendência é você de fato querer comprar veículos cada vez maiores. Não que a Fiorino não viaje e não que veículos maiores não façam entregas dentro da cidade, mas a tendência é que cada vez mais os veículos menores fiquem fazendo entregas dentro da cidade e as viagens elas se tornem mais elegíveis, digamos assim, para veículos maiores. E aí pessoal, o que é que vocês acham? Ficou claro para vocês? Deu para entender legal? Ter uma noção legal de qual veículo você deve comprar? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, qualquer dúvida específica que você tenha. A intenção desse vídeo não é dizer especificamente o veículo certo para a sua situação, mas dar, digamos assim, elementos para que você consiga tomar essa decisão de uma forma mais embasada. E se você quiser ter mais informações, novamente eu trago aqui o curso Transportador Autônomo do Zero. Assiste a primeira aula gratuita, vai estar aqui, assiste sem compromisso. Se você gostar, pense, que investir no conhecimento é algo extremamente importante. E aí pessoal, essa foi a dica de hoje. Qualquer coisa pode perguntar aí nos comentários, tá bom? E até a próxima.